Olá pessoal, hoje dando continuidade aí no BBQPH, hoje vamos falar aí sobre os objetivos da qualidade, né? E indicadores aí de sustentabilidade. Como que a gente determina os objetivos, pessoal? Geralmente no mapeamento dos processos, né? Quais são os processos que nós temos aí na construtora? Geralmente nós usamos três processos principais. O primeiro processo é o da área comercial, que ela tem dois viés aí, né? Um de obras próprias, né? Em que se for obra própria, você vai atrás do terreno primeiro, né? Para depois verificar aí o que pode ser feito naquele terreno. É a área comercial que faz essa análise. Depois nós temos também dentro da área comercial construtoras que trabalham para outros clientes, constroem para outros clientes, né? Então essas empresas que recebem pedidos de clientes, né? Basicamente ela tem que verificar qual que é o pedido do cliente, se ela tem aí capacidade para atender aquele cliente. Perfeito, pessoal? Qual que é o objetivo geralmente que a gente põe nessa área comercial? É o índice de satisfação do cliente. A gente faz uma pesquisa e verifica lá no final se a gente conseguiu atender conforme planejado lá no início. Ou obra própria, que a gente entregou para alguém que comprou nosso empreendimento, ou a obra que a gente entregou para o cliente que ele pediu para a gente fazer para ele. Perfeito, pessoal? Um outro item, outro processo é com relação a projetos, né? Qual que é o principal item do projetos, pessoal? É a compatibilização dos projetos antes da execução da obra em si. Porque nessa etapa de compatibilização, a gente vai evitar aí que aconteça na obra vários problemas se nós não fizéssemos essa compatibilização antecipadamente, né? Ou no momento certo, que é na época da execução dos projetos, antes de executar a obra. Perfeito, pessoal? Então, um dos indicadores aí, um dos objetivos nossos é compatibilizar o maior percentual possível de projetos antes da execução da obra, né? Sempre tendendo a 100%. Apesar que a gente acha meio que utopia isso, geralmente o pessoal começa a construir primeiro para depois fazer os projetos, né? Mas o ideal é que seja feito tudo antes da execução. Esse é um indicador que a gente põe lá, né? O outro, pessoal, que é hiper importante, é com relação à execução de obras, né? O último processo nosso, execução de obras. Qual que é o objetivo mais importante? Entregar obras no prazo, pessoal, né? Isso aí é um item de muita reclamação de clientes. Quando você determina lá no início, quando o cliente compra um apartamento na planta, por exemplo, ou mesmo um pedido de cliente para você executar uma determinada obra, que você tem um prazo específico para executar e não consegue entregar no prazo, né? Então, um indicador que a gente faz na execução de obras, um dos mais importantes, é o prazo de execução. Um outro que você pode colocar também como execução de obra é entregar a obra no custo previsto, lá inicialmente feito lá em projetos, lá na área comercial, no início lá, né? Todo aquele plano de orçamento para saber quanto que você efetivamente vai ter de lucro. E aí você vai fazer essa medição só lá no final, depois que acabou a obra, com todos os custos, tudo pago, né? Ou quase tudo, você saber aí quanto efetivamente você teve de lucro e se teve aí, tá, se a obra terminou dentro dos custos previstos. Perfeito, pessoal? Esses são os três indicadores que a gente tem. Um na área comercial, um na área de projetos, outro na execução de obra. Com relação à sustentabilidade, o que a gente faz é a medição da água, né, quanto eu gastei de água durante a obra toda, depois quanto eu gastei de energia durante a obra toda, depois quanto que eu gerei de resíduo durante a obra toda, dividido pela metragem da obra, né? E eu tenho esse indicador que eu, através dele, eu consigo depois verificar de obra a obra se eu consigo ir minimizando, né, o consumo e a geração de resíduos. Quanto menos eu consumir por metro quadrado, né, melhor para mim. Quanto menos eu gerar de resíduo por metro quadrado, melhor para mim e o meio ambiente agradece. Tudo bem, pessoal? Depois nós falaremos mais sobre alguns objetivos aí, indicadores.